Quero convidar você a ler a sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, os versos 1 a 7. A mensagem de hoje, o tema é quebrando as barreiras da humilhação, em continuidade às 7 mensagens que nós temos pregado sobre quebrar algumas barreiras da nossa vida. Isaías capítulo 61, versos de 1 a 7, quebrando as barreiras da humilhação. Assim diz a palavra do Senhor, Isaías 61: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha, da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá eterna alegria. Louvado seja o Senhor pela leitura do seu texto sagrado, em nome de Jesus. Meus amados, humildade e humilhação são termos bem distantes um do outro, porém facilmente confundidos. Então muita gente confunde humildade com humilhação. Mas o primeiro, a humildade, tem aquela preocupação, vem daquela preocupação que nós devemos ter com os outros acima de nós mesmos, inclusive, o que nos faz ser humildes de coração. Agora, a humilhação, esse segundo termo, tem a ver com o maltratamento que nós recebemos dos outros ou das outras circunstâncias. Nós então nos sentimos humilhados por alguma situação, até mesmo que nos constrange. A Bíblia ela nos ensina que nós devemos ser humildes, mas também ela nos ensina que nós não precisamos e até não devemos viver uma vida de humilhação. Humilhação tem a ver com vergonha, tem a ver com desprezo, esse sentimento de desgraça, de culpa, essa sensação de inferioridade que se abate sobre a vida humana, que vem de alguma forma sobre as nossas vidas e não demora muito para nos fazer dependentes, escravizados de alguma situação e inertes diante de alguma atitude de humilhação que alguém pratique contra nós. É por isso então que a humilhação ela tem destruído a vida de pessoas e sem mesmo que elas possam vir a perceber que estão sendo destruídas. Então muita gente está sendo humilhada dentro da própria casa, dentro da própria família, dentro do próprio seio familiar, círculo familiar. Outros têm sido humilhados nos seus empregos, tratados como qualquer um, tratados como não como um ser humano que realmente merece todo o respeito. Outros são humilhados no colégio, até mesmo pelos próprios colegas que fazem parte do seu dia a dia.
E quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar os vários casos de pessoas passando por momentos de humilhação em suas vidas. As suas histórias estão ali na palavra de Deus, talvez, quem sabe, para mostrar como elas se superaram ou como elas se livraram daquilo que as escravizava. Como, por exemplo, tem a história daquela mulher que Jesus encontrou em um poço. Quem conhece a história sabe muito bem que aquela mulher havia passado já pelo 5º casamento, e agora a pessoa com quem ela estava se relacionando era casada com uma outra segunda pessoa. Ela vivia então de cima para baixo, quem sabe ali atrás, em busca de um perfeito amor que pudesse preencher a sua vida, que naquele caso era uma vida tão vazia de amor. Por isso ela procurava no amor de um homem aquilo que somente Deus poderia dar para a sua vida. Por isso, meu amado, ela nunca encontrou até o dia em que esteve com Jesus naquele poço. Naquele dia em que a mulher encontrou-se com Jesus naquele poço, as palavras de Jesus, a atenção de Jesus, a proposta de Jesus para ela, fez com que ela entendesse que a sua busca pelo amor havia chegado ao fim, que a sua vida de humilhação agora já não fazia parte mais da sua vida, porque aquele Senhor que estava ali com ela naquele poço estava preenchendo todas as necessidades que aquela mulher possuía em sua vida, e por isso foi liberta do seu estado de humilhação, do seu estado de escravidão. Meu amado, então em nossa humilhação, em nosso sofrimento, em nosso desprezo, Cristo Jesus traz alegria, assim como trouxe para aquela mulher ali no poço onde ela se encontrou com Jesus. Nesse texto que nós lemos aqui em Isaías, ele é como se estivesse abrindo a ala ou as portas para alguém entrar. É como fosse um prenúncio para alguém que pudesse estar adentrando em um salão. Quem sabe seria a música colocada para que a noiva pudesse entrar na igreja e celebrar o casamento. E nesse caso aqui, o Salmo 61, versículo 1, é a abertura para que Jesus seja apresentado, para que o Cristo seja apresentado àquelas pessoas que estão ali. Então, sobre esse versículo, o versículo 1 do Salmo do Isaías 61, é sobre Jesus, quem está o Espírito do Senhor, quando ele diz que o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. É sobre Jesus que foi ungido pelo Espírito Santo para levar a libertação àqueles que estavam escravizados, para aqueles que estavam com dificuldades, para aqueles que estavam com algum problema em sua vida. Então o Espírito do Senhor ungiu a esse Cristo que está descrito aqui, para que ele pudesse trazer libertação a todos de qualquer prisão pela qual essa pessoa pudesse estar enfrentando. Então, aquele que vivia de forma deplorável, difícil, dificultosa, poderia dar uma guinada em sua vida. Aqueles que tinham o coração quebrantado poderiam ser cuidados por esse Cristo. Os cativos encontrariam a liberdade e os prisioneiros libertação nesse Cristo. Os tristes seriam consolados por esse Cristo, e os que choram encontrariam a alegria nesse Cristo. E o verso 7 é uma declaração de alforria, de liberdade. Uma reviravolta estava acontecendo ali, desde o versículo 1 até o versículo 7 desse texto. As coisas não seriam mais como foram até aquele momento, porque o Cristo que chegou no versículo 1, agora no versículo 7, está trazendo o ápice da vitória por toda a vergonha, por toda a humilhação passada por aquele povo até então.
O que o texto está dizendo é que tudo iria mudar para melhor. Israel estava padecendo talvez ali os tristes momentos antes do exílio. Nós temos falado muito sobre esse período do exílio do povo de Israel, e agora ele estava então vivendo esses tristes momentos em que estava numa escala descendente, e até o momento em que o profeta se levanta e traz uma mensagem de esperança àquele povo que estava sendo humilhado, aquele povo que estava sendo escarnecido e sofrendo pelas agruras da sua vida. Então, basicamente, é uma mensagem que toma a situação de vergonha em que eles viviam e os encaminha para a redenção, para a restauração e para a alegria. 3 palavras: para a redenção, para a restauração e para a alegria. O Cristo anunciado era o Cristo da redenção, o Cristo da restauração e o Cristo da alegria. Então a reviravolta, ela começa com esta promessa de restauração, de redenção, desculpem. No versículo 1 diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Diante de toda a vergonha pela qual aquele povo estava passando, estava atravessando, eis que surge uma promessa. O Cristo, como aqui é anunciado como aquele que cuidaria dos que estão sem cuidado, que cuidaria daqueles que estão atravessando as suas lutas, que cuidaria daqueles que estão envergonhadas ou envergonhados pelas situações da vida. O Cristo que está aparecendo aqui nesse texto é também o Messias, que cuidaria dos corações amargurados, que trataria os corações derrotados, que libertaria todos aqueles que estavam cegos diante de uma escuridão tremenda à sua volta. Esse cenário, meu amado, que estou pintando aqui não é um cenário de filme de terror, mas é o cenário da nossa vida, é o cenário do nosso dia a dia, de dor, tristeza, luta, vergonha, humilhação. Quantos de nós não passamos por essas coisas a cada dia de nossa vida? E quantos de nós não temos procurado por respostas e soluções para a nossa vida, onde nós não iremos encontrar, mas mesmo assim, talvez como um fio de esperança, nós vamos atrás de alguma coisa que possa mudar o cenário da nossa vida. Então busca-se por respostas às nossas dificuldades, mesmo que nós saibamos que no fundo, ali não está a resposta, ali não está a solução. E quando nós não encontramos sequer a solução por aquilo que procuramos, parece então que a vergonha da derrota e da decepção aumenta cada vez mais. Então é nesse cenário, amado, que o Cristo se apresenta como aquele que iria modificar toda aquela situação, toda aquela circunstância, e por isso vem em forma de promessa. É uma promessa de Deus que está sendo descrita aqui, para que todos possam recebê-las em sua vida pela fé. Uma promessa que é muito bem articulada, muito bem detalhada nesses 3 primeiros versos, depois que ele anuncia que é o Cristo que estava vindo sobre suas vidas. Então, só para resumir essa promessa, ou essas promessas, diz que daria a todos os que choram a alegria que precisavam, de maneira que todo espírito deprimido, envergonhado, amargurado pela vergonha ou pela humilhação, pudesse encontrar auxílio, pudesse encontrar proteção diante das suas lutas diárias.
É como alguém vem sobre nós num momento em que nós estamos vivendo talvez o pior momento da nossa vida e fala: não, as coisas não vão continuar da forma como estão. Essa é a promessa de redenção que nós precisamos, que eu e você necessitamos. É também o que nós precisamos, porque a promessa é para todos nós também. É para mim, é para você em todos os dias. Aqueles homens e mulheres estavam atravessando momentos críticos, e aí vem a promessa da redenção, lhes trazendo esperança. E assim somos nós também, que precisamos de um momento de redenção em nossas vidas, que mostre, ao contrário daquilo que nós atravessamos e passamos, que Cristo faz toda a diferença na vida de quem crê. Que quando alguém se submete e se rende aos pés de Jesus, jamais será a mesma pessoa em sua vida, porque o Cristo que traz redenção nesse texto é o Cristo que também traz restauração. Quando você lê o versículo 4, é bem perceptível o que o Redentor faz com aqueles que nele creem: traz a restauração. O versículo 4 diz: e eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Dizem que refazer uma coisa já pronta é mais difícil do que começar essa mesma coisa do início. Não sei quantos aqui podem constatar isso, mas tem um certo ponto de verdade. Ter que refazer um trabalho mal feito é sempre mais complicado do que fazê-lo do zero. Às vezes é melhor começar tudo de novo do que tentar consertar determinadas coisas que foram feitas de forma equivocada. Então é por isso que a restauração ela é muito mais trabalhosa do que a construção. Quem restaura precisa ter muito mais detalhes a obra que está sendo restaurada. Consertar é mais complicado do que comprar um produto novo. Mandar fazer ou reparar alguma coisa é muito mais complicado. É por isso que às vezes nós preferimos descartar as coisas que quebram, ao invés de mandá-las para o conserto. Dá menos dor de cabeça, dá mais garantia, inclusive. Agora, isso se aplica a coisas, mas jamais a pessoas. Nós não podemos, meus amados, pensar que podemos descartar pessoas do nosso ciclo de relação. Deus, de maneira alguma, iria pegar todo aquele povo porque eles estavam agindo de forma errada, porque tomaram decisões erradas em sua vida, e falar assim: não quero mais esse povo, eu vou fazer um outro povo. Ele até podia fazer isso, mas não está na característica de Deus de fazer. E por essa razão, então, ele decidiu consertar. Em toda a história bíblica conta isso, consertar o que estava de errado na humanidade. Então, para nós é mais fácil trocar, inclusive trocar pessoas. Então nós trocamos, por exemplo, de maridos e esposos. Quantos aí não trocam? Nós trocamos de amizades, nós trocamos, meus amados, de igreja, quando as coisas não saem como nós achamos que deveria sair. E nós vamos trocando, porque é muito mais fácil fazer essas trocas do que consertar. Mas a insistência do Senhor conosco não é trocar, é restaurar. Deus olha para você e para mim, mesmo que sejamos peças incompletas e defeituosas, com problemas, Ele não se importa quão defeituoso eu e você somos, porque está no íntimo do Senhor a restauração especialmente da vida humana. Quem sabe Ele possa olhar para nós e dizer exatamente assim: eu posso dar um jeito nessa pessoa, eu posso consertar essa obra que eu criei. É por isso que o texto fala: o que tem sido devastado de geração em geração. Olha a ênfase que o texto dá. Aquilo que tem sido devastado de geração
em geração, nas mãos de Deus, pode ter um conserto. E isso não depende, meu amado, do que nós já passamos nesta vida, porque o que Deus pode arrumar não tem limite. Deus pode consertar, seja o que for. Talvez a melhor alegoria para isso seja aquela apresentada pelo profeta Jeremias, quando fala que, como um vaso nas mãos do oleiro, que veio por alguma razão a se desmanchar, a rachar, a quebrar, o Senhor pode reconstruir a sua vida por inteiro, independentemente das humilhações, das vergonhas que você já passou. O Senhor pode refazer a nossa vida por inteiro e reconstruí-la por completo, muito melhor do que ela já foi um dia. Esse é o papel da restauração. Então, se o Cristo é o Redentor quer restaurar a vida humana. E esse Cristo que restaura de fato a vida humana, não nos leva para outra direção, senão para a celebração de uma grande festa de alegria. Quem experimenta o Redentor e tem a sua vida restaurada, experimentará na sua vida um grande momento de alegria. Versículo 7 diz assim: em lugar da vergonha, da humilhação que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra. Ele conclui dizendo: e terá alegria eterna. Terá alegria eterna. Não terá uma alegria momentânea, passageira, mas terá uma alegria eterna. Então nós vamos lembrar que essa história é uma história de redenção. O Cristo veio para redimir o seu povo, mas esta redenção nos leva inevitavelmente à restauração. Pois quem quer ser redimido precisa também ser restaurado. E uma vez que a nossa vida é restaurada, nós somos levados à alegria plena, à alegria eterna que o Senhor traz para a nossa vida. A alegria é por causa de toda a mudança que esse Cristo provocou na nossa vida. O veredito para o povo de Israel já havia sido dado. Eles já estavam condenados a uma vida de vergonha e humilhação. Eles plantaram e agora estavam colhendo toda essa desgraça em sua vida. Mas independentemente daquilo que eles fizeram, o Senhor de repente aparece em cena. E todo aquele infortúnio de vergonha e humilhação é alterado para melhor. Toda aquela situação de vergonha traz agora uma nova dimensão que eles jamais poderiam imaginar em suas vidas, a ponto da Bíblia falar que eles seriam reconhecidos, iriam receber, seriam honrados duplamente. Em lugar da humilhação, eles teriam alegria plena, uma alegria eterna, que tomaria conta do coração daqueles homens, por causa do Cristo que lhes apareceram ali naquele momento. Por isso era um momento de festa. Não haveria outra reação daquele povo senão a alegria contagiando as suas vidas. Afinal de contas, Deus lhes mudava a sorte. Voltemos para o caso da mulher samaritana, naquele poço onde ela estava indo e vindo todos os dias. Não sei você, mas eu não posso imaginar essa cena das idas e vindas daquela mulher com alegria nos corações. Pelo contrário, era uma mulher triste, abatida, humilhada pelas diversas situações de sua vida. E ela baixava a cabeça, quem sabe, ia para aquele poço e pegava o seu cântaro de água e voltava para a sua cidade. E dava talvez algumas viagens durante o dia, indo e vindo, sobre, quem sabe, as implicâncias das outras mulheres que eram muito melhores estabelecidas que ela,
que tinham seus casamentos muito melhores do que ela, que tinham a sua vida muito mais aprumada do que ela, mas estava ali sob os escárnios da humilhação, da tristeza. E de repente então aproxima-se o Cristo e começa então num relacionamento íntimo com aquela mulher, dizendo: olha, eu acredito que a sua sorte pode mudar a partir de hoje. Eu acredito que alguma coisa possa mudar na sua vida, mulher, você crê? E aquela mulher ali sem muita certeza no coração, tenta titubear, mas de repente eis que Jesus revela toda a sua vida para ela, e ela entende que aquele homem não pode ser outro senão o Cristo prometido de Deus, que restauraria a alegria em sua vida, a ponto então daquela mulher sair correndo para a cidade, largar o cântaro no poço e com alegria expressar que ela tinha visto o Cristo em sua vida. Tantos outros homens e mulheres, meus amados, na palavra de Deus, que passavam por momentos difíceis da vida, mas que por causa de um encontro com Jesus, tudo mudou em seu viver. Estavam se sentindo derrotados e Cristo de Deus lhes deu a vitória. Estavam se sentindo tristes e Cristo deu-lhes a alegria. Estavam se sentindo longe de tudo e de todos, e Deus lhe deu, o Cristo lhe deu a melhor companhia de todas aquelas que elas podiam ter. Você pode estar vivendo momentos assim. Você pode estar vivendo dias difíceis em sua vida. Bate na porta de um emprego, mas a porta não se abre por nada. Você já está orando há tanto tempo. Tenta mudar as coisas em casa, mas ninguém consegue lhe dar ouvidos, ninguém compreende a sua posição. Você pede por dias melhores, mas o que você vê é somente as dificuldades aumentando. Você tenta equilibrar a finança na sua casa, mas o que você mais vê são as despesas aumentarem. Quem nunca, meu amado, se sentiu numa dessas situações na sua vida? A humilhação bateu a porta e parece que fez morada ali e não quer mais se retirar. E nós ficamos ali à mercê dessa circunstância, e por mais que nós nos apliquemos por algum tipo de mudança, o que nós fazemos não tem sido suficiente para nos tirar da vergonha, da humilhação, da tristeza, do escárnio, das situações difíceis da vida. E nos encontramos então ali entregues à beira da humilhação e da vergonha, e o naufrágio parece ser a única certeza. E eu não posso pensar de outra forma, meu amado, minha amada. Que vida difícil é essa que você tem passado? Que vida difícil é essa que não consegue nos trazer esperança, ou quando nos traz um fio de esperança, parece nos roubar as outras coisas? No entanto, meu amado, enquanto nós estamos perdidos em nossos pensamentos, em nossos problemas, em nossas circunstâncias, eis que salta da Bíblia uma palavra de esperança para mim e para você, que cansados, abatidos, tristes e até mesmo desistentes de uma vida melhor, vem essa palavra de esperança sobre nós. Na verdade, uma promessa que dias melhores virão e que preencherão uma lacuna enorme que hoje se encontra vazia, assim como estava vazio o coração daquela mulher no poço. Uma mulher com o coração vazio, mas que fora preenchido por Jesus. Foi preenchido por Jesus porque Jesus era a promessa de redenção para ela. Redenção, meu amado, é o preço pago para tirar alguém da escravidão e libertar. Era o termo usado pelos senhores quando eles compravam um escravo no mercado de escravo, mas não compravam esse escravo para trabalhar para si. Eles compravam com a intenção de libertar aquele escravo. Isso é redenção. E nesse caso,
somente Jesus é que pode ocupar, tomar esse lugar por nós. Os evangelhos, meus amados, dizem que Jesus estava no templo em Jerusalém quando deram esta porção da Bíblia para ele ler. Isaías 61, o texto diz que ele abriu as Escrituras e começou a ler o Salmo, ou melhor, o Isaías 61. E ele lia assim, como está escrito: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Jesus mesmo, diante de todos ali. Porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade, cativos. Ele começou a ler, no final ele falou assim: hoje se cumpriu essas Escrituras aos vossos ouvidos. A promessa se cumpriu em Jesus. Por isso só Cristo pode trazer redenção para mim e para você. Mas aquela também não era somente uma promessa de redenção, era uma promessa de restauração também. Porque o Senhor, ao olhar para aquele povo humilhado, vendo as suas dificuldades de vida, resolve mexer no contexto de história daquele povo, resolve alterar todo o contexto de vida que eles estavam enfrentando. Então a sua nova chance de vida viria pela mão de Deus, que restauraria aquele povo em uma nova condição. Tudo que havia sido devastado, destruído, aplicado, seria agora reconstruído, seria refeito pelo Senhor, seria o Senhor iria mudar a situação daquele povo e o local onde eles estavam. Você talvez já tenha lido a respeito da resposta, ou melhor, de como o Japão se tornou uma cidade supermoderna somente após a Segunda Grande Guerra Mundial. E você deve ter ouvido falar sobre a forma que a Segunda Guerra deixou a cidade, principalmente a cidade de Tóquio e as cidades circunvizinhas, totalmente arruinadas pela guerra, pelas bombas que caíam sobre eles. A cidade, o país, melhor, estava totalmente em ruínas. Mas em pouco menos de meio século, aquele país se tornou a segunda maior economia de todo o mundo. E como foi isso que aconteceu? Aquele povo se aplicou a restaurar a nação. Todos eles juntos se preocupavam na restauração do seu país. Eu creio que de igual forma o Senhor deseja mexer em nós e produzir restauração. E eu creio também que Ele, apesar de querer trazer restauração sobre as nossas vidas, Ele demanda que eu e você colaboremos com Ele, que deixemos o Senhor fazer aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas, ou seja, restaurar o nosso viver por inteiro, porque essa é a essência da restauração que Cristo deseja trazer para nós, mexer conosco em nossa essência, fazendo com que nós tenhamos uma nova oportunidade de vida, e com uma nova oportunidade de vida, eu e você nos reencontrarmos com a alegria. O verso 7 termina da seguinte forma: e terá alegria eterna. Depois de serem honrados duplamente, a despeito de toda a vergonha e humilhação que aquele povo passou, agora eles estavam prontos a se reencontrar com a alegria. Eles passaram sim por momentos difíceis em suas vidas, mas por causa da promessa de Deus, puderam ver as suas vidas reconstruídas, refeitas, restauradas pelo poder de Deus sobre as suas vidas.
e agora então a alegria começava a tomar conta daquele lugar. Não havia mais espaço para as tristezas do passado, não havia mais espaço para as lembranças daquilo que ocorreu anteriormente. Tudo que parecia perdido anteriormente agora foi reencontrado e a alegria voltou a brilhar em suas vidas. E eu pergunto, não é isso que todos nós queremos? É claro que é. Nós queremos olhar para o espelho e ver o brilho de Deus em nossas vidas, trazendo alegria em nosso semblante. Não queremos olhar e ver um derrotado, não queremos olhar e ver um povo humilhado, não queremos olhar e ver um povo perdido. Queremos ver um povo, uma pessoa realmente que buscou pela vida e a encontrou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu creio que é isso, meu amado, que não somente queremos e precisamos, mas que devemos buscar em nossas vidas. Por isso, nós não precisamos buscar mais, porque encontramos em Jesus. Ele é a nossa esperança para vencer a humilhação, para vencer a vergonha que tem abatido em nossas vidas, para que o passado fique no passado e Ele reconstrua uma nova história para cada um de nós, encerrando assim aquela etapa de fracassos e derrotas pelas quais eu e você em alguns momentos experimentamos, e aí Ele então reiniciar um novo momento em nossas vidas. É isso que Jesus quer para a sua vida, meu amado. É isso que Deus quer fazer em nosso viver. Ele é o Redentor que nos restaura a alegria. O Senhor Jesus. Foi isso que aquele povo experimentou, e é isso que este povo também pode experimentar, eu e você, a despeito de qualquer luta, dificuldade, vergonha ou humilhação que tenhamos passado. O nosso Redentor, que restaura a nossa vida, nos traz a verdadeira alegria. Você nessa noite, meu amado, possa confiar de que Deus tem uma nova história em sua vida, muito diferente daquela que você viveu até agora, para que o nome dele seja glorificado e você possa experimentar a verdadeira alegria que alguém só encontra em Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe.